Chegando aqui hoje, nessa segunda-feira, dia 8 de dezembro, já nos aproximando do Natal, do Advento, um mês especial, um mês de muitas luzes, muita alegria, onde a gente tem esse clima especial. As pessoas mudam, muitas pessoas sentem alguma coisa diferente, porque é o mês do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso as pessoas festejam, iluminam suas casas, as praças estão enfeitadas, as igrejas também. Devemos também voltar o nosso coração e o nosso espírito para agradecer e para louvar ao Senhor Jesus Cristo. Agradecer a Deus porque enviou seu único Filho para nos salvar. Então, que nesse clima de Natal a gente possa entender e agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. E o evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 1, versos de 26 a 38. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual era o seu significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, que no evangelho de hoje está narrando como tudo aconteceu. O anjo enviado por Deus, o anjo Gabriel, veio até Maria, deu-lhe a boa notícia e ela aceitou. E ela disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, com o sim de Maria, aquela jovenzinha que tinha muita fé, que era enraizada na palavra de Deus, disse sim para Deus. Doravante, meus irmãos e minhas irmãs, oxalá que todos nós, na juventude, na meia-idade, na terceira idade, estivéssemos sempre dizendo sim para Deus. Maria disse sim e Cristo veio e nos salvou. Maria, a iluminada, a escolhida,
aquela que deu sim, a mãe de Deus. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que o Filho do Homem, o Filho de Deus, veio numa família. A uma virgem prometida em casamento a José. Deus quis assim valorizar a família. Até hoje, a família é a célula-mãe da igreja, onde nasce os filhos, onde reina o amor. É uma pena que em muitas famílias o mal às vezes vem e destrói aquela igreja doméstica. Não era para ser assim. Deus amou a família, Deus ama a família e quis que seu filho viesse numa família. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo de Natal, o nascimento de Jesus, a gente possa dizer sim para a palavra de Deus, dizer sim para as coisas de Deus, dizer como Maria disse: faça-se em mim segundo a tua vontade. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes nós somos batizados, crismados, temos os sacramentos da igreja, mas na hora de dizer sim para Deus, muitas vezes dizemos não. É importante, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente faça uma reflexão sobre esse evangelho de hoje. O anjo termina dizendo para Maria: tua prima Isabel, que era considerada estéril, já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Que a gente tenha essa firme certeza, essa fé verdadeira, meus irmãos, que para Deus nada é impossível. Muitas vezes duvidamos, muitas vezes queremos desistir, muitas vezes queremos abandonar a nossa cruz. Maria, em nenhum momento, quis abandonar a sua cruz. Fugiu com Jesus, foi perseguida, viu seu filho ser massacrado, viu seu filho ser crucificado, sofreu as dores que só uma mãe pode sofrer. Mas Maria nunca murmurou, Maria nunca se arrependeu e carregou a sua cruz até o final. Na sua dor de mãe, na sua dor em ver seu filho crucificado, Maria até hoje se entristece quando nós também estamos sendo crucificados, torturados, injuriados. Por isso que devemos rezar a nossa mãe, Maria, pedir sempre a intercessão junto ao seu filho por nós. Porque somos pecadores, frágeis. Mas Maria, lá nas bodas de Caná, Maria disse: façam tudo o que ele vos mandar. Devemos obedecer o Evangelho. Devemos obedecer, por quê? Porque só Jesus tem palavras de vida eterna. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nesse Natal nós também voltemos os nossos corações para Deus. Voltemos os nossos corações para a família. Quantas casas, quantos casais são prejudicados por palavras mal colocadas, por falta de frequentar a igreja, por falta de rezar juntos. E as famílias às vezes são destruídas. Aqui no Evangelho de hoje, no sim de Maria, formou-se a Sagrada Família de Nazaré. Sagrada Família de Nazaré. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente possa, nesse clima de Natal que se aproxima, a gente possa dizer sempre para Jesus, nessa segunda-feira, começo de semana, que a gente possa dizer sempre para Jesus, dizer sempre para Deus: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estou rezando por todos vocês, estou botando vocês nas minhas orações vespertinas, matinais, estou colocando vocês nas mãos de Jesus, para que assim, através das orações, a gente possa atingir os nossos objetivos e assim nos aproximar mais de Deus. Que você tenha um santo e abençoado Natal, que você tenha um início de ano maravilhoso, mas para isso é preciso que a gente se converta de verdade e voltemos os nossos pensamentos e as nossas ações para o Senhor Jesus. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo.
Que Deus nos abençoe.